Olá, tudo bem? Estamos novamente aqui para mais um encontro e podermos fazer o resumo da lição da Escola Sabatina aqui para a Igreja do Cachoeira, Curitiba. E hoje nós estamos sem o nosso convidado, teve alguns problemas e seremos nós, você e eu. E vamos recapitular um tema maravilhoso. Passamos pela história de Davi, que teve conflitos familiares com os filhos, com casamentos, com adultério, e depois ele corrigiu e passou a ser chamado de o homem segundo o coração de Deus. Agora, o tema de hoje fala encontrando descanso nos laços familiares. Vamos falar da história de José. Você já leu? Você conhece a história de José do Egito? Você sabe os detalhes da vida dele? Já assistiu algum filme com relação a isso? É maravilhoso. Mas antes de darmos início aqui, eu queria orar com vocês. Vamos falar com Deus. Pai querido, nós temos problemas familiares. Não existe, depois do pecado, uma família perfeita. Temos diversos problemas e dificuldades, mas é nessa seara mesmo que o Senhor quer sondar mentes e corações e aperfeiçoar o nosso caráter. Pensando nisso, estamos aqui, ó Pai. E que o Senhor cuide de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Encontrando descanso nesses lares familiares, ali nesses laços dos lares ali. E aqui retrata a história de José, com seu pai Jacó, com seus irmãos, 12 irmãos. E como tudo começou? Há um conselho em 2 Pedro 3, 17 e 18 que diz assim: portanto, vocês, meus amados, vistos que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro dos insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E a Ele, Jesus, seja a glória tanto agora como no dia eterno. Amém? Esse é o verso que deve ficar na minha e na sua mente, nortear no decorrer e no discutir de toda essa lição. E aqui vem contando a história de um jovem que ele estava olhando para o horizonte e o seu pai havia feito uma túnica bela para ele, para José, diferente. Ele era o predileto do papai ali, o menino mimado, e agora ele, com aquela túnica especial, ele saiu a procurar os irmãos a pedido do pai. O pai colocava José como espia dos irmãos para ver se os irmãos estavam fazendo algo de errado, e aquele favoritismo, aquele cuidado a mais e especial que Jacó tinha, causava nos irmãos inveja, ambição, egoísmo e toda sorte de sentimento ruim. E eles estavam num lugar muito longínquo e, no determinado ponto do caminho da procura dos irmãos, um homem, diz o texto bíblico, Ellen White diz que ele era um anjo do Senhor, disse assim: você procura seus irmãos, ele está mais adiante. Eles estão mais adiante. E José foi em busca dos irmãos, e todo feliz, saudando os irmãos, ele percebeu os seus irmãos de cara fechada, e o pivô de tudo isso chamava-se Simeão. Ele que teve a ideia: vamos matá-lo? E aí criaram um plano para matar o preferido do papai ali, José. Porém, por uma ajuda e por uma visão mais alongada do primogênito ali, do irmão mais velho, Rúben, ele tentando livrar o seu irmão, ele disse assim: não, vamos jogar ele numa cisterna, vamos judiar dele. Judá também compartilhou e compactuou com isso, e vamos fazer isso e isso, e deram sugestões, até que Rúben se afastou por alguma situação, ele foi jogado numa cisterna, e de repente ao longe vem uma caravana de ismaelitas. Eram traficantes de escravos. E os ismaelitas odiavam os judeus porque eles eram
primos, por assim dizer. Lembram-se de Ismael, né? E aqui eles, ismaelitas, pegaram José, pegaram o moço, então, com 17 anos de idade, e ele foi levado. E ficou 13 longos anos distante da família. Os irmãos, para justificar a ausência do José, pegaram a sua túnica especial, sujaram de sangue de um cordeiro e levaram para casa e mostraram para o pai. E o pai viveu 13 anos de desfavor, de solidão, de tristeza, lembrando do filho, que era o filho do seu regaço, que era o seu predileto, mas a providência divina tinha planos melhores. Mas faz lembrar as histórias que são contadas para as crianças. As crianças aprendem no hall, ali nas classes menores de primários e assim por diante, que a historinha de José, que ele era um sonhador. E José teve muitos sonhos antes de sair de casa. Numa ocasião, ele sonhou e quando a família estava reunida, ele disse assim: que coisa estranha, pai. E os irmãos todos ali, ele disse assim: eu sonhei que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E o pai repreendeu ele. Estava ele no campo colhendo o trigo com os irmãos e disse para os irmãos: essa noite eu tive um sonho. E no meu sonho eu vi que 11 feixes se prostravam diante do meu feixe. E os irmãos disseram: tá louco? Você quer dizer então que nós vamos te servir? Que você vai governar sobre nós? Porque na sociedade judaica todos tinham e deviam respeito ao mais velho, ao Rúben, aquele que saiu primeiro do ventre ali da mãe. Porém, José tinha esses sonhos, mas os anos se passaram, eles venderam seu irmão, e aqui conta no domingo. O resumo do domingo é: houve uma disfunção. José fazia parte dessa família que era cheia de problemas. Ele era bisneto de Abraão, que era mentiroso. Abraão mentiu por 2 vezes, dizendo que sua esposa não era sua esposa. Abraão teve situações de falta de fé, embora fosse chamado pai dos que creem. Abraão teve Isaque, que ele favorecia. Teve 2 filhos, Isaque, Jacó e Esaú. E Isaque favorecia a Esaú e menosprezava Jacó. E Jacó fazia de tudo para agradar seu pai, para ser favorito do pai, mas isso não acontecia nunca. Até que Jacó teve um plano por ideia da sua mãe e disfarçou-se do irmão e tinha o cheiro do irmão, as roupas do irmão, mas não era o irmão. E nós conhecemos a história. E ele foi enganador, suplantador, o significado do seu nome, né? Passado de Jacó, agora veio essa prole, os seus 12 filhos. Ellen White comenta que, no livro Grande Conflito, que os maus traços de caráter de Jacó, ou os pecados de Jacó, melhor dizendo, vieram sobre os seus filhos em maus traços de caráter. Então, o caráter duvidoso de Jacó foi repartido também com seus filhos, e eles fizeram coisas terríveis que nós vamos pontuar aqui um pouco de tudo isso que eles fizeram, né? Então aqui, na primeira pergunta do domingo, reveja um incidente detalhado em Gênesis 34. Que incidente é esse? Jacó tinha uma filha, Diná, e um camarada de uma outra tribo, estranha, ele apaixonou-se por Diná e abusou dela, a possuiu contra a sua vontade. E aquilo era uma aberração, era algo terrível. E aí ele pediu para Jacó, o seu pai pediu, Amor, o nome do seu pai, pediu que permitisse que sua filha se casasse com o seu filho, que a filha de Jacó se casasse. E aí Simeão, os irmãos ali, e Levi, fizeram um estratagema, disseram: tá bom, nós permitimos, mas não com pessoas incircuncisas, vocês têm que se circuncidar. E todos se circuncidaram quando estava ali no 3º dia, quando a febre imperava, quando eles estavam passando mal, que não tinha energia no corpo para se defender. Houve um morticínio terrível. A família de Jacó foi lá e matou todos os homens daquela cidade. Que coisa terrível. Isso causou vergonha para Jacó,
o que as outras nações não iriam fazer. Ele teve que levantar acampamento e fugir dali. Houve um problema familiar com seus filhos. E José estava observando todos esses fatos aí, né? Então, essas disfunções aí do lar, quem sabe você já parou para pensar? Você, quem sabe, vive num lar em que tem um pai autoritário, tem uma mãe que não tem diálogo, que não te incentiva, não te orienta. Aí você diz assim: a Bíblia parece tudo perfeito, mas Deus, ele permitiu que histórias como essas ficassem à luz, para que nós entendamos que, embora as condições fossem contrárias para José, ele conseguiu se sobressair. E daqui a pouco nós vamos ver no que redundou isso daí. Então, Abraão, Isaque e Jacó foram listados como heróis em Hebreus, apesar de terem famílias disfuncionais. A pergunta 2 ali. Por que eles foram listados? Não é porque eles eram perfeitos, é porque, apesar de ter uma família defeituosa, apesar de ter problemas familiares, ainda assim eles conseguiram se sobressair, eles conseguiram não viver e ser absorvido pelo meio em que estavam ali, né? Conseguiram mostrar e modelar o seu caráter. E na parte da segunda-feira, escolhendo uma nova direção, José levou consigo dor. Quando Ellen White comenta que quando a caravana se distanciava, José olhava os seus irmãos e ele ali amarrado, levado numa gaiola, e ele fez um juramento. Ele disse assim, José disse o seguinte: Senhor, eu não sei qual é o meu destino, eu não sei onde eu vou parar, mas não importa para onde eu for e onde quer que eu vá, eu prometo ser fiel ao Senhor em tudo. Ele votou isso a Deus e passou 13 anos de escravidão. Anos na prisão, anos na casa de Potifar, depois levado novamente à prisão, e agora a coisa vai mudar, porque ele escolheu uma nova direção. A despeito da dor, a despeito do sofrimento, não importa. Deus permite que coisas difíceis aconteçam a mim e a você para modelar o nosso caráter. Eu vim de um lar bem disfuncional. Eu fui criado por uma tia que tinha problemas com alcoolismo, e eu sofri muito bullying. Tive muitas marcas que a vida me deixou. Eu poderia escolher o lado ruim da vida. Há pouco tempo nós tivemos um serial killer, Lázaro, e ele fez coisas terríveis com uma família. E pessoas importantes, políticos importantes, saíram em defesa dele dizendo: mas coitado, ele passou por isso, isso e isso, e listou o sofrimento do rapaz, do criminoso. Mas o mesmo sol que endurece o barro, amolece a cera. Você que tem que escolher, você quer ser barro ou cera? Você quer se derreter diante da pessoa de Deus e do seu espírito para que ele possa modelar como foi feito com José? Ou quer se endurecer? Ou quer ser um homem de dura cerviz, né? Então não há desculpa. As mesmas dificuldades passadas por Lázaro foi passada por José e por outras pessoas mundo afora. Mas é na resiliência, na maneira como encaramos as dificuldades, que nós provamos o nosso valor. Como o ouro é provado no fogo, como a prata é provada ali pelo ourives, também nós somos provados. Provérbios capítulo 27 diz que o homem é provado pelos louvores que recebe. Alguns pelos louvores, outros pelas dificuldades. Mas, enfim, todos nós estamos sendo analisados pelo céu, né? E a pergunta 3 diz: o que a Bíblia ensina sobre o nosso compromisso pessoal? A Bíblia diz o seguinte, lá em Salmo capítulo 14, verso 2, Provérbios 8 também, verso 10, diz que Deus olha do céu o nosso comportamento. Em Provérbios capítulo 15, diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Ele está examinando o bom e o mal, o justo e o injusto. Então a adversidade, ela tem que burilar você e eu, para que nós provemos o nosso real e verdadeiro valor, né? Então, queridos, nós podemos escolher
a nossa direção. Ah, mas você está falando isso, é fácil. Você não vive com um pai opressor aqui em casa, como eu tenho, com uma mãe relapsa, uma mãe drogada, uma mãe alcoólatra. Mesmo em meio à dificuldade, você pode brilhar. Você pode ser o arquiteto do seu destino, né? A sua escolha você pode fazer e ser alguém de renome na sociedade e no meio onde você vive. Então, esse camarada José, ele tinha valor. Por quê? Cada problema que a família passava, ele olhava e procurava tirar o melhor. Eu vivi num ambiente que todo final de semana a minha família bebia. A família que eu fui viver, né? Eu saí da minha casa, meu pai havia morrido, eu tinha 8 anos de idade, fui morar com a segunda família. Todo final de semana eles bebiam. E depois, no fim da bebedeira, começava a se agredir. O esposo batia na esposa, a esposa no esposo. E eu via aquilo, eu tinha 13 anos de idade, e eu disse para mim mesmo, quando eu crescer, quando eu casar, eu nunca vou bater na minha mulher. Já tem pessoas que vivem em lares de opressão, de agressão, e que repetem as atitudes dos pais, dos irmãos, né? Então, a vida é feita de escolhas. Em Deuteronômio, capítulo 28, capítulo 30, verso 19 também, o 30, 19 diz assim, eis que ponho diante de ti, no 19 diz, os céus e a terra eu tomo como testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. A vida é uma escolha. Deus, ele propõe, ele não criou robô, ele nos deu o livre-arbítrio, o direito de escolher. Você pode escolher o que você vai ser, como José escolheu, né? E ele encontrou esse verdadeiro valor próprio. Ele aprendeu a lição que todos temos que aprender. Se dependermos de outras pessoas para nos rotular, para medir o nosso valor, nós seremos fracassados, sabe? Deixa eu me dizer uma coisa para você, com ênfase na lição. O mundo está cheio de pessoas que querem ver você bem, desde que você não esteja bem melhor que elas. Tem pessoas até dispostas a te ajudar financeiramente, com apoio, mas se elas virem que você se sobressaiu, aí elas viram seus inimigos. Entende? A Bíblia diz assim, a Bíblia, Ellen White, a psicologia, você tem planos? Não conte para ninguém. Se contar para o seu amigo, ele vira seu inimigo. Fique quieto. Desenvolva. José tinha planos, mas ele era silencioso nos seus planos e ele venceu. Então nós precisamos o seguinte, entender que o meio e que a opinião das outras pessoas não deve modelar o nosso caráter. Se você tem foco, você tem objetivo, você vai longe. Como Deus vê cada um de nós? Como Ele vê você? Como que você pensa que Deus te vê? Como um fracassado? Como uma pessoa que pede perdão e daqui a 5 minutos peca de novo? E no outro dia peca novamente e não consegue vencer? É assim que você se vê e pensa que Deus vê você assim? A Bíblia, ela é reiteradas vezes, Isaías 43, versos 1 e 2 ali, Deus está dizendo, olha, eu penso o melhor de você. Para mim, você é alguém muito importante. E ele vai discorrendo em Malaquias capítulo 3, verso 17, ele diz, olha, eu tenho planos de vitória para você. Aí ele vem dizendo, em João capítulo 15, verso 15, eu já não chamo você de meu servo. Você era um gentil, você era uma criatura, eu te remi, eu te lavei no meu sangue, você se tornou meu servo, mas agora você não é mais servo, você é meu irmão. Jesus disse isso, já não vos chamo servo, antes tenho chamado vocês de irmãos, de amigos, ok? Romanos capítulo 8 também, no verso 14, agora 1 João 3, verso 1 e 2, lá fala, veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e verdadeiramente somos seus filhos. E quando ele se revelar, ela diz, nós haveremos de ser como ele é, porque quando ele se manifestar em glória, nós vamos vê-lo, e seremos tal qual ele é. Amém? Então, pense que você para Deus, Deus não iria, primeira coisa, se você está sofrendo,
está passando por luta, às vezes privação, às vezes não tem alimento em casa, às vezes não tem trabalho, está tudo difícil e você está dizendo, Deus não me ama, eu vou abrir mão de tudo, eu vou jogar a toalha. Ellen White diz o seguinte, no livro Ciência do Bom Viver, página 472, Deus não escolhe um material ruim para trabalhar. Se está difícil para você, se você está passando por lutas, é porque tem algo de bom em você. Então ele quer burilar, ele quer trabalhar para extrair de você aquilo que você tem de melhor. Então na tribulação, na luta, silêncio. Não blasfeme. Persevere. Tenha paciência, porque é fruto do Espírito, lembra? Lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão, paciência, domínio próprio. Então, quando você passa pela aflição, pela dificuldade, mas você sai dali resiliente, Deus conseguiu tirar da escória a prata, o ouro, o metal precioso que ele tanto deseja. Provérbios 23 fala assim que, assim como o aço afia o aço, assim o homem é o seu semelhante. Então ele permite que você viva numa sociedade assim, para que você seja modelado e você saia resistente dali e poderoso. Amém? E vamos lá, para quarta-feira. Relacionamentos aprovados por Deus. Você vive de maneira que cada ato seu, você se preocupa que seja aprovado por Deus? Ou você diz assim, deixa que a vida me leve, no final vai dar tudo certo. Se você não levar sua vida com projeto, com organização, com método, com objetivo, é muito difícil que dê certo. Isaías capítulo 27, verso 5 diz assim, olha, que você se apodere da minha força e que faça paz comigo. Olhando para você, você não é nada. Mas quando você olha para Jesus, você é um gigante. E ele diz, pega na minha mão, faça paz comigo. E aí você vai galgar as alturas da terra, com aquela herança que eu dei ao seu pai Jacó. É isso que Deus deseja de nós. E aqui na prática diz o seguinte, de que modo as bênçãos de Deus podiam ser vistas na vida de José? Porque ele se tornou senhor da casa de Potifar. Todos os servos respeitavam a José. E quando José entrou na casa de Potifar, a fartura, a prosperidade aumentou mais ainda na vida de Potifar, que era um dos governadores do faraó do Egito. Já assistiu? No YouTube tem um filme sobre José. Maravilhoso. Assista. Cada vez que assisto eu choro por ver como que Deus conduziu a vida daquele jovem. E eu penso, era Zafenat Parneá falando sobre que ele era o salvador daquele povo. Os egípcios deram o nome para ele de Salvador, porque ele salvou a vida daquele povo ali num grande problema, né, que nós já vamos falar disso. Então, tornou-se líder ali, mas ele tem os inimigos visíveis e os invisíveis, e Satanás não ia deixar barato. A mulher de Potifar, ela era uma mulher de caráter duvidoso, e diz a Bíblia que José era formoso de rosto, formoso de corpo, era belo, e ela cobiçou José e fez de tudo para deitar-se com ele, porém ele não aceitou. E a resposta de José, no capítulo 39, diz que ele falou assim, como cometeria eu tamanho mal e pecaria contra o meu Deus? Não era contra a pessoa, era contra Deus. E por isso, por ser fiel ao princípio, José passou 2 anos preso. Eu pergunto para você, você é fiel ao princípio porque isso é um princípio ou porque aquele princípio traz benefício para você? E se a circunstância fosse contrária? Vou dar um exemplo. Começou a perseguição, veio a lei dominical, a polícia para na rua e diz assim, olha, nós estamos procurando uma seita, um grupo dissidente que guardam o sábado, porque a lei que deve ser observada é o domingo. De que religião vocês são? O que você diria? Você ia dizer assim, não, nós não somos guardadores.
dessa odiada seita aí do sábado, como eles vão chamar? Ou você diria, não, nós somos. Ou, de outra forma, quando não tem ninguém olhando e alguém te serve carne de porco, você come? Ou você é fiel ao princípio? Você entendeu? José foi fiel ao princípio em dizer que não tocou naquela mulher e não ter tocado nela. Potifar, Ellen White diz que Potifar sabia a mulher que tinha, mas para não ficar desonrado, desmoralizado, permitiu que José fosse preso. E José ficou 2 anos na cadeia, e lá ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, e aí diz que depois de 3 dias eles seriam chamados à presença do faraó, e que um seria exaltado, o outro seria morto. Mas diz para o copeiro, além de José ser líder na cadeia, mas ele também entendia a sua posição. Ele via de olho na promessa, mas ele entendia a sua posição. E ele disse assim, olha, se lembre de mim, fale de mim para o faraó, que eu estou preso injustamente. Mas 2 anos ainda se passaram, e ainda faltava muita coisa, até que a providência fez com que o faraó se lembrasse ou descobrisse que havia José na sua prisão, na sua cadeia. E aí, José então foi liberto, foi levado. Na teologia, ensina que aquele faraó daquele ano, daquela dinastia do Egito, ele era semita. Houve um período que a linhagem dos faraós foi interrompida e alguns faraós da linhagem de Sem, Cão e Jafé, ele era semita, da linhagem, por assim dizer, judia. Não exatamente judia, mas da linhagem de Sem. A providência permitiu que aquele faraó estivesse ali. Ele perturbou-se, ele queria que lhe contassem o significado do seu sonho, que ele viu 7 vacas magras e 7 vacas gordas saindo do rio, ele viu 7 espigas magras e 7 espigas cheias, fartas, e não entendia o significado daquilo. José decifrou, explicou para ele, e aí ele disse assim, quem melhor do que esse homem para governar tudo que eu tenho? E tirou o anel do dedo e pôs na mão de José e disse assim, você só está abaixo de mim no trono, no demais você é igual a mim. E deu o governo do Egito. Agora se cumpre a visão que José teve antes dos 17 anos de idade. José sonhou que 11 feixes se prostravam diante do feixe de José. Os seus irmãos vieram em busca de comida e se prostraram diante de José. Depois voltaram para casa e trouxeram seus pais. E agora o sol, a lua e 11 estrelas se ajoelham diante de José. Pode ser que demore, mas se você está sofrendo, está passando por dificuldade, é porque Deus tem um propósito para a sua vida. É só ter paciência. Lembre de Hebreus, capítulo 11, da Galeria da Fé. Pessoas que o nome nem era digno se fosse ser julgado por eu e você de estar ali. Sansão, por exemplo, mas está. Porque embora vivesse num lar, numa sociedade difusa, quebrantada, mas ele conseguiu se consertar. E, por fim, o grande conflito próximo e pessoal. José sofreu, então, por causa da sua decisão de se manter fiel e disse que não havia dormido com aquela mulher e não cedeu para dormir com ela, contrário de Davi, né? E foi preso. Se tornou responsável dos presos, mostrou um caráter e uma conduta ilibada na cadeia, teve o respeito. Na pergunta 8, qual é a perspectiva geral dos relacionamentos apresentados ali por Paulo em Efésios? Que nós devemos ter respeito, honra, mansidão, domínio próprio, frutos do Espírito. Um líder, um ancião, um pai, um irmão mais velho, tem que ter essas características aí. E José passou no teste, passou na prova, e ele fez um pedido que eu acho muito incrível. Ele pediu para que, quando o povo saísse do Egito, isso demorou 400 anos, os seus ossos não permanecessem no Egito, fosse levado. E fizeram um caixão e levaram um caixote, os ossos de José. E daí lá na frente você vai ver quanto milagre,
Quanta coisa, quanta água passou debaixo da ponte. Como José, o seu caráter, o seu testemunho é hoje exemplo para mim e para você, até os dias de hoje. Mas eu quero ler um fato aqui de uns psicólogos que estudaram 400 pessoas. Victor e Gortzel, esses dois psicólogos renomados, eles estudaram 400 indivíduos considerados eminentes, pessoas proeminentes, pessoas de sucesso na sociedade. E examinaram a vida deles, e o que eles descobriram? Que eles tiveram muitos problemas de infância, desde abuso, desde problemas de saúde, problemas físicos, problemas familiares, mas ainda assim, esses homens proeminentes, esses homens de sucesso, a despeito, apesar de ter uma família tão problemática, eles se tornaram muito, mas muito acima da média. Porque a cada dificuldade enfrentada, ele não usava os traumas da infância para se justificar. Eles superaram. Os outros, que também passaram por dificuldade, mas que não foram tão proeminentes, se tornaram psicólogos, médicos, outras profissões como professores, políticos, empresários. Mas percebeu? Passou trauma, sofreu na infância, mas não permitiu que as circunstâncias, o meio em que ele vivia, imperasse sobre a sua vida. Então, queridos, nesses laços familiares, nós podemos encontrar descanso. Mas quando eu me tornei adventista do sétimo dia, ninguém na minha família era cristão e minha mãe frequentava uma outra religião puxada para o espiritismo. E quando eu me tornei adventista do sétimo dia, a igreja me abraçou, o grupo de jovens me levou, eu cantava, minha voz já é feia, imagine cantando, eu cantava muito ruim, mesmo assim ele me colocava no grupo de louvor dos jovens. Aí eu disse assim, agora eu tenho uma família. Eu com 15 anos de idade eu saí de casa e fui morar sozinho, já pagando aluguel. Dos 15 aos 18 trabalhei e consegui minha primeira casa. Com 18 anos eu tinha casa própria. Percebe? Não permiti que o meio, embora um ambiente muito tóxico eu vivia, não deixei que ele me modelasse. Pela graça de Deus, quando conhecia Jesus, que ele me mostrou que eu estou com os pés aqui, mas os olhos lá em cima, que é a esperança para todo aquele que crê, isso me modelou. E aí eu vim para a família de Deus. Deus tem uma família aqui na terra, se chama igreja. E essa família está de braços abertos para receber a todo aquele que crê, a todo aquele que quer um dia constituir, fazer parte da grande família de Deus, que vai viver por toda a eternidade, viver para nunca mais se acabar. Esse é o convite de Deus para você. Ele convida você para o descanso espiritual, para o descanso daquela mente que vive ansiosa pelos problemas da vida, pelas dificuldades. Ele diz, lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Eu desci até aí, eu me fiz homem, eu morri, eu ressuscitei, preparei tudo aqui para você, só falta alguns dos seus irmãos estarem prontos, logo, logo eu estou aí para buscar vocês. Com esse pensamento, nós encerramos esse resumo da lição dessa semana, a sexta lição, para que você possa ser alcançado pela misericórdia de Deus. Que a graça de Cristo, em meio a tanta dificuldade que você possa estar passando, te alcance e diga para você, olha, é só um processo, logo vai passar, passará. Havia um rei, mais um minutinho, um rei, ele estava no seu reino muito atribulado e ele estava com raiva do seu súdito e disse assim, olha, eu quero que você me escreva uma palavrinha só, que essa palavra, quando eu estiver muito alterado, muito feliz, ela me traga para o meu lugar. E quando eu estiver muito triste, ela me levante. E o servo disse assim, o rei quer me matar, ele quer uma desculpa para acabar comigo. E aí um amigo desse conselheiro do rei disse assim, rapaz, você está preocupado com o quê? Escreve na coroa dele assim, ó, passará. E aí ele pegou e escreveu na coroa do rei, passará. E o rei disse assim, mas por que passará? Ele falou, nada é eterno, debaixo do sol. Então lembre-se que quando estiver muito feliz, passará. A vida voltará ao normal. E quando estiver muito triste, decepcionado com tudo, aquilo vai passar. É só por um momento. Que Deus abençoe a mim e a você. Passará.
Em nome de Jesus. Amém.